E o Pavão apareceu. Salve Tricolor, boletim Tricolor Fete. Júlio Casares deu entrevista a Eduardo Afonso da ESPN, né? Como ele gosta de aparecer. Depois de todo o bafafá da venda de Henrique Carmo, ele deu as caras hoje na televisão e a gente pegou alguns trechos para reagir. Neste vídeo a gente vai falar sobre ele, na verdade, ele vai falar e a gente vai reagir sobre a transação com o Marcos Leonardo. Segundo ele vai explicar para você o que aconteceu. Vejo vocês depois da minha. Aê, eu não escolhi ser tricolor, eu já nasci. Vocês conhecem o tom irônico do senhor Júlio Casares e ele vai falar aqui sobre a transação do Marcos Leonardo. Ele vai começar agradecendo, a gente vai interagindo aqui conforme o vídeo for rolando. Vamos dar início aqui. Quero aproveitar nesse momento até agradecer mesmo o Marcos Leonardo como atleta, seu empresário, porque ele deixou bem claro que ele queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos de uma dificuldade de investimento, ou seja, se tivesse investimento, qualquer que fosse o tamanho, nós não faríamos, não só por uma aventura, que seria, porque nós não tínhamos dinheiro, não adianta eu fazer um investimento e deixar de pagar salário. Então, eu quero agradecer. Sábado eu tô pensando em ir lá no Jardim Europa, entrar na loja da Ferrari sem nenhum real e tentar ver se eu consigo alguma coisa. Como é que pode o presidente do clube vir a público falar uma palhaçada dessa? E ele vai falar, calma, porque ele vai falar ainda que o problema foi o vazamento das informações. Vamos ver junto. Agradecer o Marcos Leonardo porque ele se empenhou muito, o seu empresário. O grande problema disso, Edu, foi o vazamento inadequado num momento de uma negociação que foi mesmo até à tarde. Estava lá presente, eu estava presente virtualmente e os nossos diretores estavam lá. Mas o vazamento atrapalhou. Veja, eu faço a seguinte colocação. Preocupado bastante, os diretores presencialmente discutindo com os árabes e ele virtualmente, presidente do clube, não estava lá presente. Enfim, esse é o presidente de São Paulo. E ele reclama do vazamento inadequado de informações. Quem vazou foi a gente do clube, irmão. Como é que você... E aí, qual que é o tipo de ação que vai existir? Foi apurado? Quem que é aí que vai trazer agora? Quem que atrapalhou a negociação do Marcos Leonardo? Qual é o tipo de punição que vai acontecer? Porque logo na sequência do Marcos Leonardo já vieram um monte. Veio o Lautaro Dias, né? O Lautaro Dias foi antes. Teve o tal do Marcelo Rian, teve o Marcos Leonardo, agora o tal do Aboubakar. E quantas outras vão acontecer? Ele vai falar das transações do Lucas e do Rames que foram feitas aí na calada da noite e que ninguém ficou sabendo. Mas ele vende agora uma janela horrorosa que saiu todas as informações. E de quem? Do principal repórter lá de dentro, que é da ESPN agora, inclusive, que é o André Hernan. Ele tem soltado todas essas detalhes, recebendo essa informação de alguma fonte lá de dentro, certo, senhor Júlio Casares? Você tem um clube árabe, ou clube chinês, você libera um seu jogador e isso é colocado que é totalmente de graça, etc, etc. Aí o clube lá vai dizer, poxa, eu tenho aqui uma proposta de um co-irmão com dinheiro, por que eu vou liberar para eles de graça? Porque o vazamento atrapalhou até disso. Então, o vazamento precoce foi terrível para nós. E eu sempre digo, quando nós contratamos o Rames Rodrigues, não teve vazamento. O próprio Lucas foi algo de extrema discrição. E eu acho que esse é o segredo de um bom negócio. Lucas quis vir jogar no São Paulo. Vazou, e isso atrapalhou, virou uma novela, virou uma celeuma. E eu não posso deixar de agradecer o atleta, o seu empresário, mas dizer que o São Paulo agiu responsável. Ele queria, lutou junto com ele para que fosse viabilizado. Mas não era nenhuma questão econômica. Era tão vultuoso os números que não cabiam no São Paulo. E São Paulo foi até onde dava para ir, porque o jogador brigou muito para ser. E até aquele momento do vazamento era bem mais possível. A partir do vazamento ficou quase impossível. É um absurdo, né? É um absurdo. Então ele coloca a culpa da não vinda do Marcos Leonardo ao vazamento de informações. Casares, tá de brincadeira, você não trouxe ele porque você não tinha dinheiro. Os árabes não iam liberar o Marcos Leonardo sem dinheiro. Quem ia pagar o salário do Marcos Leonardo? Minha mãe? Não tem muito o que falar aqui, né? Mais uma explicação horrorosa. E pior, se vazou informações da transação, ela vazou de dentro de São Paulo, né? E qual que vai ser a ação que vai ser tomada? Muitas das vezes a gente sabe que o São Paulo planta informações para que realmente venha a imprensa, né? Eu acho que essa foi só mais uma. E para mim, depois dessa fala dele, só deixa mais claro de que o São Paulo combinou o jogo com o Marcos Leonardo, mas não combinou com os árabes. Tanto que os árabes devem ter falado assim, vocês querem levar? Aqui, eu tô com a proposta do Flamengo, tô com a proposta do Palmeiras, e vocês querem levar de graça por quê? Não vai sair, né? E aí, tanto o Marcos Leonardo quanto o São Paulo foram infantis numa negociação, achando que liberariam ele sem nenhum tipo de compensação financeira. É mais uma das cagadas, mais uma dos amadorismos da diretoria do São Paulo, na qual esse senhor é o presidente e lidera a instituição que a gente ama. É difícil, viu, professor São Paulo? Difícil. Mas explicado pelas palavras de Júlio Casares, por que não deu certo a transação de Marcos Leonardo, e
né? Vamos ver qual a ação que ele vai tomar, porque ele só explicou o que aconteceu, não falou o que vai acontecer, enfim, e continua vazando informações, pelo menos a imprensa continua trazendo aí possibilidades de transação. O último camaronês, Aboubakar aí, que apareceu do André Hernan da ESPN, quem deu a notícia, e depois foi replicada aí por todo mundo, inclusive por nós aqui. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Deixe nos comentários o que você achou do senhor Júlio Casares aí. Beijo do gordo, tchau!